Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero fazer uma dissertação aqui sobre Apocalipse, capítulo 1, porque este capítulo ele é muito polêmico e realmente divergem as interpretações de muitas pessoas aí. Então eu quero explicar para você versículo por versículo, principalmente do começo. Eu não vou fazer inteiro aqui, senão vai ocupar muito tempo e não vai nem dar os 10 minutos aqui, que é o tempo máximo do TikTok, tá? Então vamos começar, porque você vai entender claramente que no Apocalipse inteiro, gente, existem 4 pessoas que falam, tá? Como assim 4 pessoas? Tem vezes que quem está falando é o próprio apóstolo João, outras vezes é o anjo, outras vezes é o próprio Jesus Cristo e outras é o nosso Senhor Jeová. E se você não tomar cuidado, você começa a misturar. Opa, mas quem está falando aqui? Então a gente tem que entender claramente. Vamos lá, que você vai entender o que eu estou falando, tá? Olha que interessante. No 1, já começa desbancando a questão da Trindade. Eu vou explicar para você por quê, ó. Olha só. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação. Deus deu a revelação a Jesus Cristo. Então, peraí, se Jesus Cristo é Deus, por que ele recebeu a revelação de Deus? Já começa aqui. E aqui Jesus já estava no céu. Então não tem aquele negócio de, ele era carne. Não, ele já estava lá no céu, tá? Tudo mais. Ó, então Deus lhe deu essa revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou ao seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse essas coisas. Então preste bem atenção. Deus revelou a Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou para o anjo e o anjo falou para João. Você percebeu que são 4 pessoas aqui? Aí aqui fala assim, ó, João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus. A mensagem é de Deus, tá vendo? E da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem o que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas as coisas acontecerão. Aí começa as saudações às 7 igrejas. Preste bem atenção nisso aqui, meus amigos. Preste bem atenção. Eu, João, escrevo às 7 igrejas. Opa, eu tô manchando aqui. Deixa eu pegar a outra caneta. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Quem que é? Esse é aquele que é, que era e que há de vir. Muitas pessoas acham que este aqui é Jesus Cristo. Mas não, este aqui é o Deus Todo-Poderoso. E você vai entender por que eu falo isso. Aqui ele apresenta, então João apresenta Deus, ó. Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos representam o Espírito Santo numa totalidade. O número 7 na Bíblia representa totalidade, sua força total, tá? E, ó o 5, e da parte de Jesus Cristo. Então não tem como aquele que é, que era e que há de vir ser Jesus Cristo. Por quê? Porque aqui apresenta Deus, depois apresenta o Espírito Santo como estando diante do trono de Deus, né? Sendo 7 espíritos, e depois apresenta Jesus, ó, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e governa os reis do mundo inteiro, tá? Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Aqui no versículo 6, deixa claro que Deus fez Jesus rei e sacerdote para, olha aqui, ó, servir ao Deus e Pai de Jesus. A Jesus Cristo sejam dados a glória, o poder para todo sempre. Amém. Terminou uma frase. Quando tem amém, terminou uma frase. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos os verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Aqui está falando de Jesus, é óbvio. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Terminou outra frase. Aí entra o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Quem é o que é, que era e que há de vir, que é o Alfa e o Ômega, gente?
Aqui no versículo 4 responde, é o próprio Deus. Aí quando a gente lê, por exemplo, a Peshitta, ó, preste atenção, Peshitta, tá? Não é tradução do Novo Mundo. Aqui ainda usa o nome de Jeová, ó. Eu sou Aleph e Atal. Por quê? Porque aqui tá em aramaico, tá? Ó, no alfabeto aramaico, são respectivamente a primeira e a última letra, né? Alfa e ômega. Eu sou Aleph e Atal, diz Yahvé Deus, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muitas pessoas dizem o seguinte, não, mas quem que há de vir? Quem que há de vir? Não é Jesus que vai voltar? Gente, não é esse o significado aqui, tá? Aqui não tá falando simplesmente que Deus vai voltar. Aqui tá falando que ele é, era e há de vir. O que que significa isso? Eu vou pegar uma obra aqui que não é, tá? Não é da organização, tá bom? É de Adam Clarke, que ele fala assim, ó, daquele que é, que foi e que será. Esta fraseologia é puramente judaica e provavelmente tomada do tetragrama Yehová, que se supõe, inclui a si mesmo o tempo, todo o tempo passado, presente e futuro. Então essa frase, o que é, que era e que há de vir, representa que Deus não tem nem começo e nem fim. Outra obra que fala isso também, mesmo não concordando com muita coisa que está escrita aqui, mas o comentário Wiersbe fala exatamente a mesma coisa, ó, ao Pai, ó, aquele que é, que era e que há de vir, versículo 4, isto é, o Deus eterno, veja Apocalipse 1:8 e 4:8, o Senhor está além da história, não é limitado pelo tempo, tá? Outra Bíblia que mostra isso também, que fala que o versículo 4 aqui, ó, é a Bíblia israelita, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, Bíblia israelita com estudos judaicos. Aqui tem uma nota de rodapé que fala assim, ó, daquele que é, que era e que há de vir. Por mais que pareça, a frase não faz referência a Yeshua, o nome de Jesus. A frase mostra a soberania de Elohim, mostrando que ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Porque não se trata de Yeshua, no verso 5 está escrito, e da parte de Yeshua, o ungido, a testemunha fiel. Deu para entender? Então, a gente vai encerrar esse vídeo aqui no versículo 8, e depois eu vou continuar em outro vídeo explicando para vocês, tá? Quem que é o primeiro e o último, lá do versículo 17. Ali é Jesus, tá? Ah, então Jesus é Deus. Não, toda vez que aparece primeiro e o último aqui, deixa eu só mostrar para vocês, ó. Toda vez que aparece o primeiro e o último, vem falando que ele estava morto e viveu, ó. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Então ele é o primogênito dos mortos, gente. Ele é o primeiro a ser ressuscitado para uma vida imortal, tá bom? Existiram outras pessoas que foram ressuscitadas, mas não igual à ressurreição de Cristo, tá bom? Aqui no capítulo 2, versículo 8, deixa claro isso, ó. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Toda vez que Apocalipse faz referência a Jesus como o primeiro e o último, é no sentido da morte de Jesus Cristo. E por que o último? Porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado exclusivamente por Deus e o último a ser ressuscitado dessa forma. Porque aqui fala que ele tem a chave da sepultura. Deus conferiu a Jesus Cristo o poder da ressurreição. Nós vamos explicar em outros vídeos isso, tá? Por isso que ele é o primeiro e o último nesse aspecto, tá bom? Não tem nada a ver com o título lá de Isaías, que Deus fala, eu sou o primeiro e o último. As pessoas querem linkar esses títulos para dizer, ah não, lá em Isaías fala que Deus é o primeiro e o último, aqui tá falando que Jesus é o primeiro e o último, então eles são o próprio Deus. Não, você tem que entender o significado, tá bom? Se você for usar dessa fraseologia, você vai ter que dizer, por exemplo, que Ezequiel é Jesus Cristo, porque Ezequiel é chamado de filho do homem. E Jesus Cristo se chamou de filho do homem. Tem que tomar cuidado com isso, gente, tá? Daniel falou que Nabucodonosor é rei de reis. Aqui fala que Jesus é rei de reis. Então Nabucodonosor, um rei pagão, é o próprio Jesus? Tomem cuidado, gente. Não é porque eu uso a mesma frase para um e uso para o outro, quer dizer que ele é o mesmo. Vamos ler certinho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido por enquanto. Muito obrigado, meus amados, e até um próximo vídeo.